Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria de pedir para que todos nessa noite se colocassem de pé, para nós fazermos a leitura da palavra. Nem sempre eu faço isso, mas hoje senti o desejo. Então, vamos ter essa reverência. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion e eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe, ficaram ali algum tempo. Depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e o nome da outra era Rude. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia lhe lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Senhor que revele ao seu coração a vontade dEle, que traga direção para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que nessa noite, os céus já estão abertos sobre esse lugar, e o Senhor vai ministrar a cada coração que aqui está, Pai. Libera a Tua palavra, de forma, meu Deus, poderosa sobre nós. Direciona-nos nessa noite. Cumpra o Teu querer. Alcance corações aqui. Traga direção. Muda a história, Pai. Meu Deus, restaura vontades, sonhos, projetos e ideais. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, no decorrer da nossa vida, alguns dos nossos planos e projetos dão certo. Mas também no decorrer da nossa vida, alguns planos e projetos dão errado. Não sai como a gente esperava, como a gente planejava. Eu sei que provavelmente isso já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo. De eu fazer planos, fazer projetos, alguns acontecerem conforme foi projetado e outros não. Infelizmente, a gente fica desanimado às vezes quando alguns projetos acabam dando errado. E outros ficam até paralisados na caminhada. Nós acabamos de ler parte da história de uma família que, devido à necessidade que estavam passando na sua terra, tomaram uma decisão, fizeram os planos, traçaram e seguiram em direção para outra terra distante. Eles estavam passando dificuldades, necessidades. Então eles tiveram uma ideia e traçaram planos para sair do lugar em que eles estavam e ir para outra terra. Sair ali, de Judá, de Belém, e ir para a terra de Moabe. Aparentemente foi a solução que eles encontraram. Geralmente é assim. Nós, quando estamos vivendo alguma situação difícil, a gente procura uma saída, uma solução, uma resposta. Quantas pessoas já mudaram de cidade, fizeram planos para trazer uma resposta, uma solução, porque as coisas não estavam saindo como elas esperavam. Pois bem,
Aparentemente, eles saíram e ok, parece que estava tudo bem. Porque para a terra que eles foram não havia falta de alimento, como havia falta de alimento ali em Judá. Então, para eles a solução tinha sido alcançada. Porém, conforme eu falei, no decorrer da vida, alguns planos às vezes dão errado. E às vezes a gente fica com projetos paralisados. E o que aconteceu com aquela família? Uma mulher, um marido e 2 filhos. Saíram da sua terra. Ao chegar na nova terra, ao chegar no novo lugar, aquela mulher perdeu o seu marido. Ele morreu. E agora? Ela decide ficar ali ainda por mais 10 anos, porque os seus filhos haviam casado com mulheres daquela terra. Mulheres moabitas. Só que, no passar e no decorrer desses 10 anos, os seus 2 filhos também morrem. Veja que situação. Que tragédia. Que situação difícil. Noemi tinha tudo para viver a vida se martirizando. Por que que eu vim para cá? O que que eu vim fazer nesse lugar? Geralmente as pessoas dizem o seguinte: o que que eu vim fazer nesse fim de mundo? Olha só o que eu vim fazer aqui. Eu vim para cá perder o meu marido. Eu vim para cá perder os meus filhos. O que eu vim fazer aqui? Ela poderia se martirizar, ela poderia falar: Senhor, a culpa também é sua. Porque se não tivesse enfrentado necessidade e fome na minha terra, eu não teria vindo para essa terra para poder tentar resolver essa solução. E muitas das vezes isso acontece conosco, porque em nenhum momento a gente vê Noemi e a sua família consultando a Deus para saber se de fato era da vontade de Deus que ela saísse da sua terra e fosse para outra terra. Em nenhum momento você vai ver. Porque às vezes, irmãos, quando a gente passa por alguma dificuldade, nós queremos resolver o problema sem consultar a Deus, sem saber a vontade e a direção de Deus para as nossas vidas. Nessas horas que muitos planos dão errado, nessas horas que muitas coisas ficam paralisadas na nossa vida. Cuidado quando você estiver passando por um problema e por uma dificuldade. Não ache que o primeiro pensamento, a primeira solução que vier, é a que Deus quer para a sua vida. Consulte ao Senhor. Só que, em vez de Noemi se martirizar, ao perder o seu marido, a perder os seus 2 filhos, ela decide fazer uma coisa: vou recomeçar. O que é recomeçar? Recomeçar é voltar ao início e começar de novo. Voltar ao início e começar de novo. A palavra diz que ela decide voltar de Moabe para a terra de Judá novamente. E recomeçar. Querido, essa é a palavra de Deus nessa noite para os nossos corações. A palavra de Deus para você é recomeçar. Recomeçar. Só que muita gente não quer recomeçar. Está preocupado com o que vai encontrar lá. Está preocupado com o que vão falar quando voltar para lá. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei com ela há muito tempo. E eu falei com essa pessoa sobre uma possibilidade de recomeçar a voltar. E a pessoa falou assim: não, pastor, vão jogar na minha cara que deu errado. Eu não volto, eu não recomeço. Vão falar que eu tinha tomado a decisão errada, então eu não quero recomeçar.
Noemi poderia ouvir muito disso. Tá vendo? Olha aí o castigo. Saiu daqui, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, está aqui de volta. Independente se ela ia ouvir isso ou não, se ela ia ouvir crítica ou não, ela decidiu recomeçar. Se nós estivermos preocupados com as críticas, nunca vamos recomeçar aquilo que Deus quer que a gente recomece. Para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, a palavra de Deus é: recomece a tua caminhada com Cristo. Recomece. Não importa se é pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela 10ª vez. Recomece a tua jornada com Cristo. Não importa se vão falar: olha aí, está reconciliando de novo. Não importa. Recomece, recomece e recomece em nome de Jesus. Aleluias. Alguns de nós estamos com projetos financeiros paralisados, outros com projetos familiares. Há aqueles que estão com projetos espirituais, outros com projetos acadêmicos paralisados. Mas a palavra do Senhor para nós é: recomece. Não fique de braços cruzados. Pastor, mas está tudo paralisado, não deu certo. Recomece, tente de novo, faça mais uma vez. Na presença do Senhor, decida recomeçar. Recomeçar significa retomar após a interrupção ou após uma falha. Só que você não vai encontrar pessoas te motivando a recomeçar. Dificilmente você vai encontrar muita gente te apoiando, batendo nas suas costas: vai lá de novo, você vai conseguir, não deu certo a primeira vez, tente de novo. Dificilmente você verá pessoas que acreditam nos seus recomeços. Quando alguém vai recomeçar, geralmente o que muita gente diz é: vai dar errado de novo, tu vai perder tempo de novo, não faça isso, pare com isso, já deu errado uma vez, vai dar de novo. Então, nós não encontramos muitas pessoas nos incentivando a recomeçar. Muita gente vai dizer para você: você já está velho para recomeçar, você já está velho para casar de novo, você já está velho para isso, você já está velho para aquilo. Querido, dificilmente você verá pessoas te apoiando, mas se você ouviu o que Noemi ouviu, você vai recomeçar. Ela ficou sabendo que o Senhor estava alimentando em Belém. E ela disse: pois eu vou recomeçar. A maioria vão dizer que a história vai ser a mesma. Vão dizer que tudo vai acontecer da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Você já tentou isso antes. Vai dar errado. E geralmente, irmãos, quando a gente traumatiza durante os processos que dão errado, aí até nós mesmos desacreditamos. E não queremos tentar de novo. Quais são os seus projetos que deram errado e que estão paralisados? Sua vida espiritual? Paralisou? Recomece. Seu ministério paralisou? Recomece. Volte. Não tem problema voltar lá atrás. Começa tudo do zero. O importante é que você recomece. Perdeu toda a sua família, ficou só você? Recomece. Faliu a empresa? Recomece. Não desista. Não pare. É possível um recomeço em nome de Jesus. Muitos não recomeçam porque sempre estão à procura por algo.
Por que as pessoas às vezes não querem recomeçar? Elas estão procurando por algo, por alguém que lhe dê uma oportunidade. Esperando encontrar um culpado ou esperando que as circunstâncias à sua volta mude, melhore, esperando que o emprego caia do céu, diga misericórdia. Porque recomeçar envolve decisão. Quem recomeça precisa tomar uma decisão. A vida não funciona sem decisão. Para tudo você vai precisar tomar uma decisão. Hoje você decidiu vir a esse lugar, você escolheu a roupa que ia vestir, você tomou uma decisão. Sem decisão não chegamos a lugar nenhum, sem decisão não recomeçamos nada na vida. Nada. Então, recomeçar envolve uma decisão. E eu quero que você me ajude. Olhe para o vizinho da esquerda e da direita e diga: ninguém vai tomar a decisão por você. Ninguém vai tomar a decisão por você. É você que vai tomar a decisão de recomeçar. É você que vai tomar a decisão de recomeçar. Querido, o Senhor quer que você saia daqui nessa noite. E ao sair por aquelas portas, você vai sair daqui animado, ativado, impactado, para recomeçar a sua vida, o seu ministério, os projetos, os sonhos, para voltar a acreditar de novo. Você sairá deste lugar, seu coração cheio de esperança. Essa palavra vai te encher de esperança. Mateus 5, versículo 37. A nossa palavra, ela tem que ser sim ou não. Você vai recomeçar? Talvez. Não sei. Não, querido. Sim ou não. Mateus 5, 37. Vamos ler 1, 2, 3. Meio termo é indecisão. Meio termo é indecisão. Indecisão não te leva a lugar nenhum. Decida recomeçar em nome de Jesus. Recomeçar é uma decisão para o presente e não para o futuro. Recomeçar não é uma decisão para amanhã ou para depois. Recomeçar é uma decisão para hoje, para agora. Você não pode sair desse culto sem tomar essa decisão. Você não pode sair daqui sem decidir no seu coração a recomeçar o que está paralisado na sua vida. Recomeçar é uma decisão individual. Isaías 63, versículo 3. Não espere que alguém tome essa decisão para você. Não espere que alguém faça isso por você. É uma decisão individual. Eu quero citar 2 exemplos bíblicos dessa decisão individual. O primeiro é a decisão do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Isaías 63, deixa no gancho aí, versículo 3. O filho pródigo, conhecido como filho pródigo, foi o filho mais novo que decidiu largar a casa do pai, sair da casa do pai, pegar antecipado a herança, de forma desonrosa, desrespeitosa. Pegou a sua herança que ia lhe pertencer quando seu pai morresse, saiu de casa e gastou de forma dissoluta, de forma equivocada, de forma precipitada, não planejou, não aplicou naquilo que ia trazer rentabilidade, não comprou talvez terrenos, bens, propriedades, para que pudesse gerar uma rentabilidade para ele. Pelo contrário, gastou com coisas fúteis, com futilidade, com festa, com bebida, com mulheres, com a vida dissoluta de pecado, sabe, com as farras, gastou tudo. E quando ele chegou ao final do poço, e não tinha mais nada,
Os amigos foram embora, acabou tudo. Não tinha nem sequer dinheiro para o alimento básico. E até mesmo passou uma necessidade terrível, uma fome terrível. Era uma fome tão terrível que ele olhava para o alimento dos porcos e desejava comer. Olhava para a comida que era dada para os porcos e ele tinha tanta fome que queria comer aquela comida. E não tinha ninguém para falar para ele: ei, volta para casa agora, volta para casa hoje, volta para casa do seu pai nesse momento. Não havia ninguém para aconselhar, para impulsionar, para influenciar ele a voltar. Mas ele tomou uma decisão individual, sozinho. Lucas capítulo 15 narra essa história. E a partir do momento que ele se encontra nessa situação, caindo em si, ele diz: eu vou recomeçar de novo. Vou para a casa do meu pai. Vou falar para ele: pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou digno de ser o teu filho. O que é isso, pastor? Isso é um arrependimento brutal. Isso é bater de frente com a realidade. Isso é chegar diante do espelho, olhar para aquela pessoa que está no espelho e falar: você errou, camarada, mas você vai corrigir o seu erro. É chegar diante do espelho a mulher e falar: querida, você é bonita, mas você errou. E você vai corrigir o seu erro. É decidir reconhecer a realidade, a verdade e voltar atrás. Ele fez isso sozinho. Vou voltar. Vou recomeçar tudo de novo. E não importa se jogarem na minha cara, eu vou chegar lá arrependido e vou recomeçar tudo de novo. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Não importa o nível que você chegou, aonde que você chegou. Muita gente não quer recomeçar, sabe por quê? Porque não está disposta a começar tudo do zero. Do mesmo degrau. Tem pessoas que chegam aqui na igreja Casa da Bênção. Estavam afastados, estavam distantes. E outros que nem estavam afastados. Mas poucos que chegam aqui e dizem: pastor, eu quero fazer parte desse ministério. Poucos estão dispostos a começar tudo de novo. Tem músicos que chegam aqui, tocam muito bem, maravilhosamente bem. Pastor, a partir de hoje estou voltando para a casa do Senhor. Amanhã eu vou tocar? Não, você vai recomeçar tudo de novo. Pois bem, pastor, pois eu vou para outro lugar, porque eu não estou disposto a recomeçar dessa forma. Você pode estudar metade do ano, mas se você desistiu, se alguma coisa aconteceu no processo e você não terminou, o ano que vem tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Aqueles que vão recomeçar precisam entender que eles precisam começar tudo de novo. O filho pródigo é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é Noemi. Noemi tomou uma decisão: eu vou voltar. Eu acho incrível que quando ela toma essa decisão, ela chega para suas duas noras, Ruth e Orfa. E ela diz o seguinte para elas: eu já tomei a minha decisão, eu vou voltar para a minha terra, eu vou recomeçar. Vocês não precisam me seguir ou tomar a minha decisão,
Porque a decisão de recomeçar é individual, vocês têm que tomar de vocês. Orfa, uma das noras de Noemi, disse: pois bem, eu volto para minha terra, e você vai seguir o seu caminho para a sua. Ruth, porém, disse: não me mande ir para a minha terra. Aonde você for, eu irei. Aonde pousar, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth volta com Noemi e entra na história do povo hebreu e faz parte da história do Messias. Mas ela teve que tomar a decisão. Não fique esperando o seu líder, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sabe, querido, para recomeçar. Não fique esperando que alguém diga, impulsione, mande você recomeçar. Tome a decisão. Se alguém falar comigo, eu vou. Não. Tome a decisão. Não fique esperando que alguém diga para você voltar para os caminhos do Senhor. Volte. Não espere um apelo na igreja ou um convite. Volte. Deus tem uma história que você ainda não viveu. Mas se você decidir não recomeçar, você não vai saber que história é essa. Deus tem uma história ainda que você não conhece. Mas se você não... 80% das pessoas não agem. Sabe o que isso significa? Significa que se tiver 10 pessoas, 8 pessoas não agem. Apenas 2 agem. O que essas 8 pessoas fazem que elas não agem? Que elas não têm ação? Essas 8 pessoas, elas reagem. 20% toma atitude, toma decisão e age. E 80% fica esperando que as circunstâncias causem algum tipo de reação na vida delas. Elas ficam esperando as circunstâncias para reagir. Em administração, nós chamamos essas pessoas de reativas. Existem as reativas e existem as proativas. As proativas são as que agem, as que tomam as decisões. E as reativas são as que esperam as coisas. Esperam que as circunstâncias as empurrem. Esperam que as circunstâncias façam elas se moverem. As reativas são aquelas que apenas reagem às situações da vida. Elas não tomam decisões. São conduzidas pelo processo e levadas pelas circunstâncias. Não seja levado pelas circunstâncias. A decisão que você precisa tomar para a sua vida hoje, para o seu casamento hoje, para a sua família hoje. Tome essa decisão de recomeçar em nome de Jesus. Ô querido, se você quer recomeçar, não fique esperando que as coisas aconteçam. Se você quer recomeçar, não fique esperando que as circunstâncias aconteçam na sua vida. Se as coisas melhorar, se as coisas acontecer, se o jornal dá uma notícia boa, eu vou investir, eu vou fazer, eu vou tentar de novo. Quando a crise abaixar, aí eu vou fazer alguma coisa. Não. A maioria das pessoas que crescem, elas crescem no meio de uma crise. Os teus testemunhos são construídos nas crises. Os testemunhos de vitória, os testemunhos de conquista são construídos em crise. E se você não decidir recomeçar hoje, você não vai construir um testemunho para a sua vida. Aleluia, Jesus. Então, levanta a sua mão e diga: eu não vou. Com fé, querido, eu não vou esperar as circunstâncias, nem os incentivadores. Eu vou agir. Diga: eu vou agir.
Pastor, como eu posso agir? Você pode agir começando com oração e depois com ação. Você pode agir voltando e recomeçando de novo aquilo que ficou parado. Porque no reino de Deus, não existe automotivação com U, existe automotivação com L. Eu acho que é isso, né? Por quê, pastor? Porque no reino de Deus a nossa motivação vem do alto. É do alto que vem nossa motivação. Não é do autor próprio, nós, que vem a motivação. Vem do alto, vem dos céus. E nós precisamos nos levantar todos os dias e falar: Senhor, nesse dia é um dia de recomeço. Por que, pastor, que eu tenho que recomeçar? Todos os dias o relógio recomeça. Todos os dias o dia recomeça. Todos os dias o sol recomeça novamente, até se pôr. Um novo dia, um novo tempo, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Tudo recomeça. Por que você não vai recomeçar? Lucas 15, 18. Vamos só ler o texto de Isaías. O Senhor respondeu: eu pisei as nações com quem pisa uvas no tanque. E não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Então vai ter momentos que não haverá ninguém para te ajudar, não haverá ninguém para ir contigo. Diga: graças a Deus que Ele tem colocado amigos ao meu lado para me ajudar. E esse amigo te trouxe aqui nessa noite para você entender que você precisa recomeçar. Recomeçar. Em nome de Jesus. Vamos para Lucas capítulo 15, 18. Tome suas decisões baseadas na vontade de Deus. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Quando você entende que talvez no processo o que faltou foi alinhar com a vontade de Deus, e você reconhece, se arrepende e volta atrás, recomece, mas recomece agora segundo o plano e a vontade de Deus. Não apenas pela sua própria ideia, pela sua própria cabeça. Recomece pedindo conselhos, recomece pedindo orientação. Eu acho incrível como tem pessoas que elas frustram muitas vezes os seus planos dão errado. Porque toda vez que ela vai recomeçar, ela sempre recomeça com as mesmas atitudes, com as mesmas escolhas, do mesmo jeito. Vai dar errado sim dessa forma. Você precisa recomeçar, mas agora você vai recomeçar de forma diferente. Eu já vi muita gente frustrada sentimentalmente. Frustrada mesmo. Que relacionamento não dá certo, que vida sentimental não dá certo. A pessoa foi lá, tomou a decisão, não pediu conselho, não pediu direcionamento, não observou o que tinha que observar, bateu a cabeça, quebrou a cara e sofreu. Com o passar dos anos, a pessoa decidiu recomeçar, tentar mais uma vez. E nessa tentativa de novo, mais uma vez, repetiu as mesmas escolhas, as mesmas decisões, não buscou conselho, direcionamento e deu errado de novo. Se você quer recomeçar, recomece, mas que as suas decisões sejam baseadas e direcionadas e pautadas na vontade de Deus. Aí sim será diferente. Não repita os mesmos erros que você cometeu na primeira vez, na segunda vez. Recomece, mas recomece diferente. Recomece diferente. Então, o meu conselho, obrigado, Deus abençoe. Meu conselho para você nessa noite. Se você vai recomeçar na vida financeira, converse com outros empresários. Não tome a decisão no supetão. Vou fazer isso.
Pá, já fiz. Calma. Converse com outros empresários. Que um dia também fizeram errado, hoje estão fazendo certo. Que um dia faliram, hoje estão em sucesso. Você quer recomeçar na vida sentimental? Converse com casais que possam ser mentores de referência. Mentores de referência. Sabe? Como pastores, o meu desejo, o nosso desejo, o meu desejo da pastora é ajudar. É aconselhar, é ajudar, é incentivar. E, geralmente eu digo aqui para os jovens, né? Estou doido para fazer um casamento. É verdade, irmãos. Nunca fiz um casamento. Não quero fazer um casamento. Mas quando a gente se espanta, as pessoas já estão se enroladas, não pediram um conselho, não pediram um direcionamento, não pediram orientação, sabe? Amém. Né? Nós não mandamos na vida de ninguém, não somos donos de forma nenhuma. Mas nós queremos ajudar. Aí bate a cabeça, sofre, sabe? Você vai recomeçar, peça conselhos, peça direcionamentos. Ontem eu estava ministrando aqui no DDD sobre isso, sobre essas questões, né? E eu citei alguns exemplos. Então recomece segundo a vontade de Deus. E o próprio Deus encarregará de trazer aquilo que é necessário para o cumprimento do seu propósito. O próprio Deus. Então, antes de Deus realizar, nós somos treinados na decisão. Foi assim com Zaqueu, foi assim com o filho pródigo, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com Noemi e foi assim com Ruth. Busque a direção de Deus para você recomeçar. Onde que eu errei? O que eu não posso fazer do mesmo jeito? E recomece em nome de Jesus. O que está faltando para você recomeçar? Decisão? Falta de atitude, de ação? Medo de falhar de novo? Medo de críticas? Medo de ser julgado? O que está faltando para você recomeçar? Coloque essas questões diante do Senhor nessa noite. Você vai sair daqui falando: Pai, eu decido recomeçar minha vida ministerial, minha vida espiritual. Eu quero fazer diferente. Senhor, me dê coragem, atitude, fé necessária para mim não ficar paralisado esperando as coisas acontecer. O primeiro passo para recomeçar a sua decisão é: saia do natural. Saia do natural. Não espere que as circunstâncias sejam favoráveis para você recomeçar. Tem gente que fica esperando que tudo coopere para que ela possa recomeçar, que as circunstâncias todas estejam favoráveis. Deixa eu falar para você. Dificilmente as circunstâncias vão estar a favor de quem precisa recomeçar. Dificilmente as situações vão estar a seu favor. Às vezes vai estar muito mais difícil do que quando você iniciou pela primeira vez. E por isso que recomeçar exige sair do natural. Porque naturalmente a gente só vê as circunstâncias. E sobrenaturalmente a gente caminha pela fé. Não pelo que a gente está vendo. Eu não vou recomeçar porque eu estou vendo que as coisas vão cooperar. Eu não vou recomeçar porque eu vejo que tudo está bem para recomeçar. Eu vou recomeçar porque eu recebi uma palavra e eu creio nessa palavra. E eu sei que Deus vai mudar as circunstâncias da minha volta. É por isso que eu vou recomeçar. Aleluia, Jesus. Interessante quando algumas coisas na nossa vida a gente vai recomeçar e tudo está mais difícil. Quando eu fui recomeçar, por exemplo, os estudos. Cheguei ao ensino médio.
depois que eu casei, parei com o estudo tudo. A pastora chegou ainda a se formar, ela se formou em administração. Ainda ajudei muito nesse processo, na época do namoro, noivado. E eu paralisei tudo. Tinha outros objetivos? Tinha. E eu falei, Senhor, já que as coisas mudaram, na minha época eu tinha um plano e um projeto de fazer análise e desenvolvimento de sistemas, né? Hoje a formação do pastor Eli. Já que mudou tudo, vou fazer teologia, já que agora eu sou pastor, o Senhor me chamou para o ministério. E quando foi para mim recomeçar, irmãos? Foi no pior momento que era para mim recomeçar. Foi no momento que a circunstância estava falando assim, não recomece. Eu recomecei com pandemia, com momento financeiro difícil. E quando a pandemia passou, eu estava quase concluindo. As circunstâncias falavam, não é hora. Espera essa pandemia passar. Quando a pandemia passar, eu vou fazer, minha formação em teologia. Aí eu vou estudar. Quando tudo estiver favorável, quando eu ver que o dinheiro está sobrando, dá para pagar a mensalidade. Então, irmãos, se você for esperar as circunstâncias para recomeçar, você nunca saiu do natural. Você precisa sair da visão natural para recomeçar. E vai chegar momentos que tudo vai estar contrário. Mas você precisa agir. Quantos homens e mulheres da Bíblia recomeçaram quando as circunstâncias eram as piores possíveis? As piores. Veja essa mulher. Sem marido, sem filhos, apenas com a companhia de uma nora. Quando um homem chamado Gideão foi recomeçar, as circunstâncias eram as piores possíveis. Eles não tinham mais os animais, eles não podiam colher as próprias colheitas, eles estavam passando necessidade, porque os midianitas eram como gafanhotos, que vinham de tempos em tempos e tomavam tudo que eles tinham. Mas o Senhor vai lá e ativa Gideão, recomece, lute, recomece, se levanta daí, homem valente, homem valoroso, varão valoroso, se levanta e recomeça, luta, recomeça em nome de Jesus. Gideão, tá bom, Senhor, vou recomeçar. Vamos fazer o seguinte, se for para mim recomeçar, então, que aconteça isso, que o orvalho venha e molhe todo o capim, mas não molhe isso aqui. Deus foi lá e fez. Senhor, agora eu quero o contrário. Todo o capim vai ficar seco e apenas esse aqui vai ficar molhado. Deus foi lá e fez. Tá bom, vou recomeçar. Tenho que lutar? Tenho. Vamos enfrentar quantos, Senhor? Vocês vão enfrentar 35 mil. Tá bom, Senhor, vou levantar o maior número de homens possíveis. Deus disse, pode tirar. Que a metade fique. Mas na frente Deus tirou mais. Resultado, 300 homens, Gideão e 300 homens, contra 135 mil a 35 mil, esse é o número. Confirma para mim, pastor Eli. 32 mil? Obrigado, pastor Elienes. Eu ainda tinha a impressão que tem um 35 no meio. Mas amém, obrigado, Deus abençoe. Veja, como ele vai recomeçar diante de uma circunstância como essa. Livrar o seu povo com apenas 300 homens. As circunstâncias estão desfavoráveis. Sabe por que você está parado? Que nada está acontecendo na sua vida? Você está esperando as circunstâncias ficar favorável.
E Deus trouxe você nessa noite para te dizer: as circunstâncias não vão ficar favoráveis. Você precisa levantar-se com fé e autoridade e recomeçar em nome de Jesus. As circunstâncias não vão ficar favoráveis. Não vão ficar favorável a economia para você começar. Não vai ficar favorável, as perseguições não vão se acalmar para você recomeçar. Não, as pessoas não vão aumentar o número de pessoas que vai te apoiar para você recomeçar, não vai. Nada vai ficar favorável, você precisa usar a fé. A menos que vençamos o natural e rompamos, querido, com ele, o divino e o sobrenatural, não pode acontecer na nossa vida. Então não espere ter muito dinheiro para recomeçar. Não espere ter apoio para recomeçar. Não espere ter muitas pessoas para recomeçar. Apenas tenha fé e dê um passo. Em nome de Jesus. Não olhe para o natural. Duas coisas precisam ser entendidas por nós. A verdade e o fato são coisas parecidas. A verdade e o fato são coisas parecidas. Havia um homem que o nome dele era Jairo. Jairo, ele era um líder religioso. Jairo tinha uma filha. Sua filha adoeceu. Jairo ficou sabendo que Jesus curava, operava milagres. Então, imediatamente, quando a sua filha está doente, Jairo corre até Jesus. Mas ele é interrompido por uma grande multidão, porque Jesus já estava ali operando o milagre na vida de uma mulher que havia 12 anos com hemorragia. Quando Jairo consegue falar com Jesus, e ele fala: Senhor, minha filha está doente, vem até a minha casa e cure a minha filha. Quando Jairo está voltando, um fato acontece. Diga comigo, um fato acontece. Os empregados, os servos chegam até Jairo e falam para ele: não incomode mais o mestre. Sua filha está morta. Não precisa mais que o mestre vá na sua casa. Deixe ele seguir a viagem dele. Sua filha está morta. Isso é um fato. Isso é um fato. Sua filha morreu. Mas Jesus disse para Jairo: não se preocupe. Ela está apenas dormindo. Essa é a verdade da palavra. A morte representa um sono. A Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, resplandecerá. Então o fato é que ela estava morta, mas a verdade da palavra de Deus é que ela estava dormindo. Diante dos recomeços, você tem fatos e você tem a verdade da palavra de Deus. Os fatos dizem: não é hora, não é momento, a crise está aí, esses são os fatos. Mas a verdade da palavra de Deus é: se levanta, recomeça, eu vou fazer você prosperar. Eu vou abrir o caminho. Eu vou agir. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você pode ficar com os fatos ou ficar com a palavra de Deus. Quais são os fatos da sua vida? Pastor, os fatos minha família está destruída, meu casamento é uma bagunça, relacionamento com os meus filhos está terrível. O fato é, minha vida financeira está degradada. O fato é, eu estou com enfermidades, estou com muitas dívidas. E qual é a verdade da palavra de Deus nessa noite? Recomece. Recomece com Cristo. Recomece de novo. Recomece de novo. E o Senhor levará você às conquistas necessárias. Aqueles que querem ficar com o fato, permaneçam sentados. Mas aqueles que querem ficar com a verdade da palavra de Deus e estão dispostos a recomeçar, se levantem em nome de Jesus.